Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. E hoje nós vamos aqui, iniciar o capítulo de número 1 de Zacarias. Onde nós falamos aqui da introdução, E nós vamos aqui, falamos o capítulo 1 para a gente entrar na introdução. E nós vamos falar hoje a partir do versículo 2. Mas o capítulo 1 aqui, ele vai se dividir em 3 partes, tá? Do verso 1 até o verso de número 6, vai falar a respeito de Deus está convocando ali o povo a se arrepender. Então Deus usa o profeta ali sobre a questão da convocação ao arrependimento. O povo precisa se arrepender. Então, quando você vê ali eu citando versículos e tal, Deus está falando sobre o arrependimento do verso 1 até o 6. Do verso 7 até o verso de número 17, vai falar sobre a primeira visão de Deus, que ele mostra para o profeta Zacarias, e Zacarias vai falar sobre essa primeira visão, que é uma visão os cavalos, O que ele está falando, Vale falar aqui também que esse capítulo é um capítulo apocalíptico, tá? Um capítulo mesmo é do Antigo Testamento, mas vai falar muito sobre a questão de futuro ali também, tá? E o verso de número 18 até o verso 21 vai falar sobre a segunda visão do profeta, falando sobre os chifres e o artesãos, tá bom? Então nós vamos aqui dentro disso. O verso 2 diz assim, o verso 2 do capítulo 1 de Zacarias: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Então aqui, Deus está falando aqui a respeito de algo que ele ia fazer. E o que era? A sua disposição aqui era do presente, era o cativeiro. Passados são evidência óbvia dessa triste verdade. Então Deus que está mostrando que aqui Deus é um Deus que pune, Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que traz a gente em lugares, porque tem cativeiros, tem provações que às vezes Deus coloca na nossa vida para nos moldar, tá? Para nos ensinar a depender dele e tal. Deus é soberano, Deus faz o que quiser. Agora tem coisas que é pelo pecado. Aqui, especificamente, era pelo pecado do povo. O povo estava em pecado e tinha que se arrepender. Verso 3, diz-lhe, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus aqui, o próprio pecado, o próprio pecado do povo, de Deus aqui, separaria Deus deles. Deus não separa de ninguém, mas o nosso pecado às vezes separa a gente de Deus. E é interessante que assim diz o Senhor dos Exércitos, empregado umas 3 vezes só neste versículo. Nós vamos ver isso, tá? O que significa a autoria da mensagem? As palavras volta para mim, fala do arrependimento. Então o povo tinha que ter um arrependimento com sinceridade, de coração, e porque o povo estava vivendo exteriormente, Deus queria que eles renunciassem à idolatria, Deus queria que eles renunciassem à idolatria. O verso 4 vai falar sobre isso. Verso 4 diz assim: não sejais como vossos pais, os quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, ações, e não atenderam, nem me escutaram, diz o Senhor. Então,
Essa palavra aqui é uma palavra dura, mas uma palavra necessária, que o povo estava vivendo do jeito que queria. O povo estava convencido, mas o povo não estava convertido. Hoje nós olhamos também, a igreja que nós estamos vivendo hoje também, a grande maioria estão vivendo isso também. Então essa palavra é uma palavra de lá, de 520, antes de Cristo, mas é atualíssima aqui também hoje para nós. Verso 5 diz assim: vossos pais, onde estão? E os profetas têm que viver para sempre? Então ele está dizendo aqui que os argumentos do versículo é que tanto os pregadores como os ouvintes morreram, mas a mensagem do verdadeiro profeta continua. Então, nós morremos nos nossos pecados, mas a mensagem de Deus, ela é viva para sempre. Então, essa mensagem, ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que possamos, ó Deus, estar atento àquilo que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã e continuando nesse capítulo. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.